Escalando o time de futebol do One Piece. De goleira, vamos colocar a Robin. Vamos falar das características que um bom goleiro precisa ter. Um bom goleiro precisa sair do gol estando sob pressão, recompor o jogo rápido, saber dar passes longos e curtos, saber fazer a queda direcionada, tirar a bola de zonas de pressão, saber controlar a profundidade e vencer os duelos 1 contra o seu adversário. É meio óbvio, mas vou reafirmar que a Robin é a personagem de One Piece que melhor sabe usar as mãos. E além disso, ela tem uma super visão espacial, sabendo o que está nas costas dela, ao lado dela, na frente dela. E com esses dois fatores, é óbvio dizer que ela faria facilmente grandes encaixes na bola e controlaria muito bem a profundidade. Na lateral esquerda, Yamato, e na lateral direita vamos de Brook. Por quê? Primeiramente, vamos às características de um bom lateral. Um bom lateral deve saber fazer o equilíbrio, saber fazer o combate no centro e nas laterais, saber recuperar bolas curtas, médias e longas, conduzir a bola no centro e nas laterais, fazer a cobertura ofensiva e defensiva, receber em ultrapassagem, isso significa que ele passa e ele corre para receber, passar a bola por dentro e fora, cruzar nas laterais e 3/4, inversão, saber inverter o jogo e vencer 1 contra o defensivo e ofensivo. Como podemos ver, um lateral possui uma função tanto defensiva quanto ofensiva. E Yamato, uma personagem muito forte, muito resistente, capaz de aguentar duelos no 1 contra 1 contra seus adversários. E além disso, ela é muito veloz, conseguindo facilmente armar o jogo pela esquerda, fazendo ligação com o Sandy, que vai ser o ponta esquerda nesse esquema que eu estou falando. E o Brook também é um personagem muito rápido, e além disso tem cenas no One Piece em que ele faz corridas curtas e longas, ou seja, ele conseguiria usar suas corridas curtas para proteger os zagueiros, para dar cobertura defensiva para os zagueiros, e além disso ele poderia facilmente ajudar no ataque, ou sendo jogador de muita amplitude, que poderia subir facilmente e depois descer com sua velocidade. Por isso o Brook tem que ser um lateral direito. Dupla de zaga, eu coloquei a Nami ao lado do Chopper. A Nami mais livre para conduzir e o Chopper mais defensivo. Um bom zagueiro precisa ter uma boa imposição física para vencer os duelos, saber vencer duelos aéreos, ter uma boa roubada de bola, uma boa interceptação, bom passe curto e longo, passe quebra a linha de marcação, saber conduzir e armar o jogo e saber desarmar armando, ou seja, ele desarma já passando para algum outro jogador. No caso, a Nami seria uma zagueira mais ofensiva, justamente porque ela tem uma capacidade muito forte de conduzir. No caso, no anime ela conduz o bando do Chapéu de Palha. Além disso, ela tem a capacidade de fazer as ilusões, o que faria com que ela se tornasse um elemento surpresa, que ajudaria nas desarmes. E além disso, ela tem um pulo muito bom, fazendo com que ela vencesse facilmente os duelos aéreos, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Já o Chopper, ele seria um zagueirão mais fixo, usando da força dele para vencer os duelos contra os adversários por sua imposição física. Ele seria basicamente o zagueiro de desarme, desarmar armando para os volantes. Dupla de volantes, Jinbei como primeiro volante fixo e Frank como segundo volante mais livre para fazer a contenção, para armar. Um bom volante precisa ser bom no duelo 1 contra 1 defensivo, saber descer entre os zagueiros, mas fazer permuta com eles, deve saber fazer a distribuição das bolas entre os corredores, a cobertura defensiva e ofensiva, a interceptação e vencer o duelo de costas, e também fazer o giro ao vencer o duelo de costas. O Jinbei seria o primeiro volante, que é o volante mais defensivo. E por quê? Justamente porque ele é muito forte, porque ele não é de muitos movimentos, não é de correr muito, ele tem muita resistência, ele conseguiu segurar o soco
do Akainu. E o Jinbei no time, ele faria a transição da primeira fase de construção para a segunda fase de construção. A primeira fase de construção é a fase da saída de bola e a segunda fase de construção é a fase criativa. E ele, volta e meia, desceria entre os zagueiros para ajudar nessa construção. E ele também seria muito importante para fazer a distribuição das bolas nos corredores, justamente porque ele faz movimentos bem assertivos, ele é muito bom de mira. E ele também é muito inteligente, diga-se de passagem, no anime do One Piece. Então, primeiro volante, Jinbei. E o Frank, ele ficaria mais livre para subir nos adversários e também para transitar com a bola, quando ele recuperasse a bola, justamente porque ele não só é forte, como ele é muito rápido. E como maestro do time, como grande criador do time, vamos ter o Sop, como meio ofensivo. Um bom meio-campista precisa ter uma boa mentalidade zonal, isso é, saber basicamente o que está acontecendo ao redor dele, saber temporizar, saber quando vai dar um passe ou não, ou quando vai atrasar a jogada, ter um bom combate um contra o ofensivo, saber dar passes de ruptura, fazer a cobertura ofensiva, fechar as linhas de passe, pressionar, finalizar de média e longa distância, passar e se colocar como linha de passe, dominar orientado e dominar com o pé longe da pressão. O Sop seria o criador justamente por 3 motivos. Ele tem a melhor percepção temporal e espacial dos Mugiwaras, justamente porque ele é atirador, e não só isso, como ele é muito dinâmico. Ele faz movimentos bem diretos, bem rápidos, bem precisos, e ele tem basicamente, ele é o personagem de One Piece que tem o pensamento mais rápido, ele é o personagem de One Piece que mais pensa rápido, então o Sop de criador. E vamos de Sandy na ponta esquerda, e na ponta direita nós vamos de Luffy. E agora vamos justificar o porquê. Um bom ponta, ele precisa ter excelência no 1 contra 1 ofensivo, ser muito bom de drible, ultrapassar a linha defensiva, saber fazer 1 contra o goleiro, subir pressão na saída de bola adversária, fechamento de linhas de passe na saída adversária, acompanhamento do lateral adversário, ser bom de temporização e saber manter o equilíbrio. Sandy seria o ponta esquerda porque ele é um dos Mugiwaras mais rápidos do bando. Ele sabe usar muito bem os 2 pés e ele tem chutes muito precisos. O que é essencial para um ponta que joga pelas laterais, vence o 1 contra o lateral o adversário e acaba ficando no 1 contra o goleiro. E o Luffy, ele seria o ponta direita que corta para dentro, ou seja, ele vem das laterais, mas ele corta para o corredor central, onde tem o maior número de jogadores adversários, justamente porque ele é o Mugiwara que tem a maior força física, ele conseguiria facilmente aguentar a pressão de vários jogadores adversários juntos. E para fechar, o nosso centroavante vai ser o Zoro, para assolar os zagueiros. Um bom centroavante precisa saber finalizar de formas variadas, vencer o duelo de costas, e inclusive quando ele vencer o duelo de costas é bom que ele ou passe a bola ou ele finalize, saber fazer o facão, dominar 1 contra o goleiro, subir pressão para recuperar a bola, fechar linha de passe em perda de bola e saber vencer o duelo aéreo, de preferência. E o Zoro seria centroavante justamente porque, primeiro, ele é muito forte, ele conseguiria facilmente segurar os zagueiros adversários. Segundo, ele é o personagem que tem a melhor corrida curta no One Piece, enquanto o Sandy e o Luffy têm uma melhor corrida longa. E além disso, ele tem uma variedade muito boa de ataques, ele ataca de várias formas diferentes no anime do One Piece. Então certamente ele seria o melhor centroavante, na minha opinião. Terminamos a escalação do time do One Piece com um 4-3-3 com Sanji e Luffy bem abertos lá na frente, Yamato e Brook também bem abertos, utilizando bastante da amplitude, a exploração dos espaços nas laterais, sendo bastante ofensivos para fazer a conexão do Yamato e do Brook com os volantes ou diretamente para os pontas. E além disso, o Jinbei também jogando um pouco mais recuado para ajudar na construção da saída de bola do time do One Piece, o Mugiwaras FC.
Eu espero que tenham gostado. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.